Eu quero aqui me dirigir a todos os presentes, me dirigir também a toda a população de Japeri. A maior covardia que vai se fazer com a população de Japeri. Protocolado na Câmara de Vereadores 4 pedidos de revisão e nulidade das contas do prefeito mais corrupto da história de Japeri, o prefeito Timor. Mas, no dia 24/3, ele fez um aditamento para que esses requerimentos tramitassem em regime de urgência especial. Mas para que urgência? Nesse sentido, que se quando as contas vêm para serem votadas aqui nesta casa, não se faz pedido de urgência para isso e ela tramita normalmente. Seria um pedido que pode sim ser analisado, né, mas que teria que ter o trâmite normal nessa casa e isso não está acontecendo aqui. Vai ser votado esse requerimento, vai ser votado um requerimento também, na qual eu peço a retirada desses requerimentos para ser votado, para ser analisado pelas comissões, porque na verdade, o que determina o regimento interno dessa casa. Diante disso, eu também quero relatar aqui algumas coisas para relembrar que se passaram no governo desse senhor que está pedindo a anulação da reprovação das contas dele. Durante anos, eu como vereador aqui, tive várias batalhas aqui dentro. Venci algumas, perdi algumas. Isso é do jogo democrático, a gente sabe disso. No entanto, hoje estou com vergonha de fazer parte desse parlamento se isso que está sendo previsto aqui acontecer. Lutamos muito para reprovar as contas de governo de um dos maiores corruptos que já passou neste município, o ex-prefeito Ivaldo Barbosa dos Santos, o Timor. Fiz ostensiva oposição contra ele, nunca foi pessoal, mas para defender os interesses da população, assim que nós o fizemos. Agora vejo esta Casa Legislativa querer revisar as contas que, na verdade, não vamos nem revisar. Hoje nós vamos votar a anulação do decreto que reprovou as contas do prefeito. Inclusive, a última conta referente ao ano de 2016 foi reprovada por unanimidade nesta casa. Nós estamos também no meio de uma pandemia, uma epidemia que assola a nossa cidade, mas a preocupação parece ser, a toque de caixa, revisar as contas do ex-prefeito, sem sequer ser ouvida a Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou presidente. Os julgamentos da conta de governo é feito pela Câmara de Vereadores, como determina a Constituição Federal. O parecer do TCE, como já falei, é meramente opinativo. Nós, vereadores, é que vivemos o dia a dia na cidade e vimos a desgraça que esse senhor fez para a nossa cidade, ou pelo menos deveríamos saber, porque a gente vive na cidade no outro dia. Dar um salvo-conduto para este moço é o maior retrocesso político que podemos ter. Um mal insofismável colocar a população de Japeri com a sombra da morte de novo no nosso cangote. Vou, por aqui, citar alguns dos muitos escândalos de corrupção proporcionados por esse senhor. Por exemplo, no ano de 2014, a Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição fechava as portas por falta de pagamento da prefeitura. Japeri perdeu uma UPA e o município devolverá 1,8 milhões de reais ao governo federal. Isso também todos nós aqui sabemos. Num tempo de epidemia como essa, a gente sabe que uma UPA seria muito importante aqui para Japeri, mas por conta da corrupção exacerbada desse senhor, nós perdemos uma UPA aqui em Japeri. O Timor não consegue eliminar na justiça, que mantém a decisão que reprovou 4 contas do ex-prefeito. O juiz negou a tutela antecipada para esse senhor, e é o que nós estamos querendo fazer aqui nessa casa hoje, alguns vereadores. Em 2015, no governo Timor, o jornal O Dia noticiava que a prefeitura comprou 9.851 toalhas de banhos, a R$ 32,50 cada. Foi matéria também do jornal. CEP Japeri adquiriu uma única toalha no varejo por R$ 22,99, ou seja, mais de 30% da diferença. A matéria do jornal O Dia mostra também como a evasão escolar no governo do ex-prefeito Timor. Em 2014, o prefeito Timor contratou manutenção de bebedouros por R$ 252 mil. Na época, o valor compraria 4 novos aparelhos para cada escola. É assim que a gente tem que julgar as contas do ex-prefeito, quando ele comete esses desmandos aqui. É esse que é o julgamento que nós temos que fazer.
Em 2015, na gestão do ex-prefeito Timor, o Jornal Extra noticiava o maior caos da falta de coleta de lixo na história de Japeri. Segundo o relatório do Tribunal de Contas de 2019, se nos últimos 6 anos o município comprasse os veículos, a economia seria de mais de 7 milhões de reais. Não podemos esquecer isso também. Em dezembro de 2019, o conselheiro Rodrigo Melo, do Nascimento, recusou recurso apresentado pelo moço, pelo prefeito, ex-prefeito. O antigo alcalde recebeu uma multa de R$ 8.135,70 e foi condenado a devolver R$ 124.599 por superfaturamento na aquisição de materiais de limpeza. Timor duplamente denunciado criminalmente pelo IP por ocultar informações da justiça. Denunciado por irregularidades de 1,8 milhões de reais no Sisbaf. Outra notícia. Japeri é o campeão de mortes de gestantes na Baixada Fluminense. Japeri fica entre os 10 piores no IDEB, 5º ano, e entre os 5 piores do ano. O prefeito Timor criou uma geração educacional perdida na cidade. O Ministério Público fala da falta de qualidade da merenda em 2014. O prefeito Timor fez um contrato de R$ 2 milhões para a aquisição de kits de higiene e toalha. O produto de duvidosa qualidade custou à prefeitura R$ 43,88. Porém, mais uma vez, o CEP adquiriu material semelhante por R$ 30. Isso no varejo. A diferença entre a compra efetuada pela prefeitura e sindicato é de 46% de superfaturamento. Tem outra aqui. Em tempos de crise hídrica aqui em Japeri, o Timor faz um contrato de R$ 532 mil para lavagem de carro. O contrato é suficiente para limpar 2.116 veículos por mês e algo em torno de 73 veículos por dia. Timor publicou em sua fanpage que Japeri incrementou em 2013 gastos de quase 30% da receita em saúde. O que o prefeito não revela é que, no mesmo período de 2013, uma matéria do Jornal Extra denunciou uma autorização de gastos de até 20 milhões de reais em medicamentos. Condenado pelo Tribunal de Contas e denunciado na Justiça por desvio de merenda escolar no valor de quase 3 milhões de reais. A gente lembra disso também. O escândalo da merenda. Quem não lembra aqui em Japeri do biscoito a R$ 13? Um pacote de biscoito que era encontrado a R$ 1 no mercado. O Timor comprou por R$ 13. Isso todo mundo em Japeri ficou sabendo. É dar um salvo-conduto ao prefeito mais corrupto da história de Japeri. Sem sombra de dúvidas, eu tenho certeza que todos aqui sabem disso. Quero agradecer a todos que estão nos ouvindo agora pela internet, quem nos está vendo pela internet, quem não puder ver, nós vamos colocar esse vídeo. Obrigado, vereador Pindim, por ceder o seu tempo regimental para que a gente terminasse o nosso discurso. Obrigado por também estar filmando aqui o nosso discurso, porque a gente sabe que por conta da epidemia de coronavírus a Câmara está fechada, então nossos assessores, o pessoal que nos ajuda não pode estar aqui. Requerimento 014/2020, autor vereador Helder, assunto: o vereador que subscreve a este presidente da Comissão de Justiça desta Casa Legislativa vem respeitosamente requerer a retirada de pauta de todos os pedidos de nulidade com a revisão de contas efetuadas pelo ex-prefeito Ivaldo Barbosa dos Santos, o Timor, pelos motivos de fato e de direito a seguir. Na verdade, não é discutir o mérito da questão da revisão das contas do ex-prefeito ou não. A gente aqui está pedindo para que se tire do regime de votação de urgência especial, que é o requerimento do vereador Charles. Então, aqui nós estamos pedindo para que se faça cumprir o regimento desta casa, que é passar pelas comissões, a gente aqui discutir a admissibilidade disso, e depois sim voltar para a comissão para a gente poder fazer o parecer da comissão pela aprovação ou reprovação desses requerimentos. Então, na verdade, é só isso que a gente está pedindo, para que se tire de pauta e a gente tenha um tempo maior para a gente discutir isso. Em discussão, requerimento. Em votação.
4 sim, 7 não. Foi reprovado o requerimento. Protocolo Geral 004-2020, autor requerente Valdo Barbosa dos Santos, assunto requer que seja anulado o procedimento anterior, viciado, abrindo-se novos procedimentos de tramitação de prestação de contas referente ao exercício de 2012, desta vez em conformidade com o rito e prazos previstos no regimento interno desta Casa Agrégia, Casa Legislativa, para que após nova apreciação seja as mesmas aprovada em plenário. Senhores, mais uma vez voltando a essa tribuna, agora numa sessão extraordinária em que a gente poderia estar discutindo, na verdade, por exemplo, o uso do fundo da reserva de contingência do município, fazer doação de cestas básicas, por exemplo, para a população, alteração no orçamento para que a ação social pudesse ajudar as famílias necessitadas em função do coronavírus, mas não. Estamos aqui até uma hora dessa, numa sessão extraordinária, para votar um requerimento que diz o seguinte: estabelece a admissibilidade de revisão e anulação de decreto legislativo em face de desaprovação de contas com liminar e concessão de tutela de urgência e da outras providências. Assina o requerimento ao vereador Charles Gonçalves e outras. Então quero basear aqui meu voto mais uma vez, dizendo que vou votar contra esse requerimento, porque não vejo motivo nenhum no regime de urgência para a gente analisar ou sequer anular um decreto de reprovação de contas. Seja feita a vontade do plenário, o plenário é que vai decidir. Isso aqui é uma casa de leis, é um parlamento onde todos têm o direito de fazer o que quiser. Então, o meu voto contra esse requerimento de anulação do decreto das contas do ex-prefeito Timor não é só por mim. O meu voto contra esse requerimento é por toda a população sofrida que já sofreu aqui em Japeri por conta de uma má gestão. Pedir aos companheiros que, mais uma vez, pensar no voto em que vai se fazer, seja o que Deus quiser. Em discussão, requerimento. Eu quero parabenizar o senhor presidente por ter tomado essa decisão de, em um dia, tentar resolver logo, de uma vez, a questão aqui do que precisa ser votado aqui nesta casa. Entenda a urgência, até também para não tirar o direito de defesa, como já falei aqui anteriormente na sessão ordinária, não tirar o direito de defesa de qualquer que seja o candidato ou de qualquer que seja a pessoa. Então aqui eu quero dizer que eu vou votar sim no nosso requerimento, quero pedir a vossas excelências que votem sim também, e entendemos que todos, sem exceção, têm direito à defesa. Muito obrigado. Em discussão, requerimento. Em votação. 6 votos sim, 5 não. Aprovado o requerimento. Não havendo mais expedientes a serem votados, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para o dia 31 de março, às 10 horas, no plenário desta casa. Boa tarde a todos.